mundo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Sara do canal Etc e Tal e hoje teremos mais um vídeo da série Dissecando o Peso da Glória de C.S. Lewis. Eu gostaria de agradecer cada mensagem de carinho, cada feedback de apoio em relação às resenhas. Que bom saber que eu incentivo vocês na leitura e é justamente esse o motivo de eu fazer as resenhas, de trazer as resenhas aqui para vocês. E particularmente a pedido de uma inscrita, eu trouxe hoje a discussão do capítulo 5, Teologia é Poesia? Enquanto a vinheta está rolando, vai deixando o seu like e se inscreve para receber mais conteúdos como esse. Este capítulo foi inicialmente um ensaio lido no Clube Socrático da Universidade de Oxford, em 6 de novembro de 1944. O Clube Socrático era um clube de debates onde eram discutidos os desafios intelectuais ligados à fé cristã. E Lewis, muito assertivo, ele já inicia a discussão delimitando os significados para teologia e poesia. Teologia como sendo a linguagem dos fiéis de determinada religião, especificamente a religião cristã, as afirmações sistemáticas sobre Deus, de como esse se relaciona com o ser humano. E para a poesia, ele se utiliza ali da noção de ser uma escrita que desperta a imaginação e, em parte, também a satisfaz. Então, quando ele aqui nesse capítulo falar que algo é poético, que algo é poesia, lembre-se desse significado. Quando Lewis questiona a teologia é meramente poesia, podemos reescrever essa pergunta para: a teologia cristã nos atrai porque desperta nossa imaginação, porque satisfaz nossa imaginação? Seria tudo um mito, uma fantasia divertida? Lewis pontua o seguinte: primeiro, a imaginação ela adora contemplar o objeto, vê-lo como algo harmonioso, simétrico e autoexplicativo. Por outro lado também, a imaginação ela adora se perder no labirinto daquilo que é complexo. E Lewis afirma que a teologia cristã não atende bem a nenhum desses dois pontos. E por isso, ele não seria satisfatório ao nosso imaginativo. Por exemplo, são apresentados a nós criaturas sobre-humanas e um futuro que se é minimamente esclarecido a sua natureza. E é verdade que alguns eventos citados na Bíblia parecem ser até de certa forma mitológicos, né? Como por exemplo a Arca de Noé em si. Mas quando levamos em consideração as memórias da corte do rei Davi, o próprio Novo Testamento em si, que é praticamente histórico, né? Vamos considerar a vida de Jesus, por exemplo. Ali nós temos o Deus que se torna homem, e nas palavras de Lewis, tornando-se pequeno, sólido, do tamanho de um homem que pode pegar no sono num barco a remos no lago da Galileia. Lewis afirma ainda que se a Bíblia fosse puramente mitologia, seria muito pobre, né? Não seria o suficiente para nos fisgar, para nos atrair, para ter milhões de adeptos, porque Lewis particularmente considera a mitologia grega e a nórdica muito mais ricas e encantadoras, falando assim poeticamente. Lewis afirma ainda que não é comum confundirmos a satisfação imaginativa e concordância intelectual, e ainda assim, mesmo assim, os cristãos são constantemente acusados de fazê-lo. Uma criança, ela pode sim se deliciar ali na sua imaginação, fingindo ser um urso ou um cavalo, mas é particularmente muito difícil uma criança realmente estar em seu delírio ali, crendo que é um cavalo ou um urso. E o que seria essa concordância intelectual? Na gramática, concordância é o princípio que faz com que uma palavra que depende de outra se adapte. Por exemplo, temos a concordância verbal, nominal, que faz com que os nomes e os verbos estejam de acordo com os outros termos. Uma palavra principal irá transmitir as mesmas características a todas as outras.
É assim que a lógica gramatical da nossa língua funciona. Então, para que uma frase esteja escrita de forma correta, para que ela seja compreendida em seu sentido completo, ela precisa seguir esses princípios. As palavras precisam estar em concordância. Então, o nosso intelecto, o nosso raciocínio, nosso entendimento, nossas reflexões, elas também seguem uma estrutura. E é justamente por isso que nós somos capazes de fazermos inferências, análises, relacionar uma coisa com outra. A concordância intelectual seria justamente esses princípios que regem o nosso raciocínio. Lewis afirma que ao contemplarmos algo que tomamos como real, é sempre auxiliado ali com uma certa satisfação estética. Então isso sempre irá gerar em nós uma reação positiva ou negativa. Diferentemente de algo que seria só imaginativo. Por quê? Uma ideia crida, ela é sentida de forma diferente de uma ideia que não é para ser crida. Todas as pessoas têm satisfação na imagem de mundo que aceitam. E nesse sentido, o cristianismo, o marxismo, o freudianismo, eles tornam-se poéticos, para os seus seguidores. Eles agradam a imaginação de seus seguidores. Mas isso não significa que os seus adeptos os tenham escolhido por essa razão. Isso é o resultado e não a causa da crença. Não podemos descartar a teologia simplesmente porque ela não evita ser poética. Todas as perspectivas do mundo fornecem poesia, quer você creia nelas ou não. O ser humano é um animal poético, é alguém que sempre busca essa satisfação na imaginação. E ele não toca nada que ele não adorne, Ele não faz nada que não tente tornar ainda mais atraente. Por outro lado, existem duas linhas de raciocínio que podem sim fazer com que a gente considere a teologia meramente poesia. Primeiro que, certamente, nós encontramos elementos similares, parecidos com outras religiões mais antigas e até primitivas. E a segunda é que a teologia possui sim linguagens metafóricas, simbólicas, assim como poesia. E para ir contra essas linhas de pensamento, Lewis afirma o seguinte: a verdade é que essas semelhanças nada dizem a favor nem contra a verdade da teologia cristã. Se você parte da premissa de que a teologia é falsa, faça as mesmas falsas afirmações mais de uma vez. Mas se você parte da premissa de que a teologia é verdadeira, as semelhanças se encaixam igualmente bem. E enquanto a teologia diz que uma iluminação especial foi concedida aos cristãos e anteriormente aos judeus, também diz que existe uma iluminação divina concedida a todas as pessoas. Deveríamos, portanto, esperar encontrar na imaginação de grandes mestres pagãos e fazedores de mitos algum lampejo daquele tema que acreditamos ser o próprio enredo de toda a história cósmica. E as diferenças entre os cristos pagãos e o próprio Cristo é exatamente o que esperaríamos encontrar. As histórias pagãs são todas a respeito de alguém morrendo e voltando à vida. E a história cristã fala de uma pessoa histórica cuja a execução pode ser datada com boa precisão. E é assim que ele rebate a primeira linha de raciocínio. E para rebater a segunda linha de raciocínio, ele afirma o seguinte: não conseguiríamos nos livrar da metáfora e do símbolo para reafirmar a nossa crença. Se preferir, podemos dizer que Deus entrou na história em vez de dizer que Deus desceu à terra, mas é claro que o entrou é tão metafórico quanto desceu. Você terá apenas substituído. Podemos tornar a nossa linguagem mais monótona, mas não podemos torná-la menos metafórica. Toda linguagem sobre coisas que não sejam objetos físicos é necessariamente metafórico. Lewis vai além e alfineta a teoria do evolucionismo universal. Lewis acredita sim, até certo ponto, na evolução, mas ele repreende enfaticamente o evolucionismo. E eu vou ler recortes dessa passagem para vocês.
Muito antes de crer que a teologia é verdadeira, eu já tinha decidido que o quadro científico popular era falso de qualquer maneira. Uma incoerência absolutamente central o destrói. O quadro todo depende de inferências a partir de fatos observados. Se a inferência não é válida, o quadro todo desaparece. A não ser que a razão seja absoluta, tudo está em ruínas. No entanto, aqueles que me pedem para crer nesse quadro do mundo também me solicitam que eu creia que a razão é simplesmente o subproduto inesperado e não intencionado da matéria sem inteligência em algum estágio de sua origem, sem fim e sem propósito. E aqui está uma contradição em estado puro. No mesmo momento que me pedem que aceite uma conclusão e que eu não dê crédito ao único testemunho no qual essa conclusão pode se basear, a dificuldade é fatal para mim. E o fato de que ao colocar isso para muitos cientistas, eles parecem nem mesmo entender qual é a dificuldade, faz com que eu me certifique de que não deparei com uma ilusão, mas que eu detectei uma doença radical em seu modo de pensar. A própria evolução é aceita porque não é que ela tenha ocorrido ou que possa ser provada como verdadeira por alguma evidência logicamente coerente, mas porque é a única alternativa à criação, e isso é inacreditável. Será que toda a vasta estrutura do naturalismo moderno depende não de evidência positiva, mas simplesmente de um preconceito metafísico a priori? Será que não é para chegar aos fatos, mas para apenas manter Deus do lado de fora? Você deve se lembrar da velha charada que pergunta se o ovo veio da galinha, a galinha do ovo. A concordância moderna no evolucionismo universal é tipo uma ilusão de ótica, produzida pela atenção exclusiva à emergência da galinha do ovo. Nós fomos ensinados desde criança a observar o carvalho perfeito que cresce da bolota e a esquecer que a própria bolota caiu de um carvalho perfeito. Nós somos constantemente lembrados que o ser humano adulto era um embrião, mas nunca que a vida do embrião veio de dois seres humanos adultos. Gostamos de observar que o motor rápido de hoje é descendente de um motor mais rudimentar, mas não lembramos que originalmente tudo ali foi se iniciado por um homem genial, em relação às ideias de criar o motor. Aprendi na escola que depois de fazer uma soma eu deveria testar a minha resposta. A prova ou verificação de minha resposta cristã à soma cósmica foi essa. Quando eu aceito a teologia, eu posso encontrar dificuldades nesse ponto ou naquele ao harmonizar com algumas verdades particulares na cosmologia mística derivada da ciência, mas eu posso compreender a ciência como um todo. A teologia cristã pode acomodar a ciência, a arte, a moralidade e as religiões não cristãs. A perspectiva da ciência não é capaz de acomodar nenhuma dessas coisas e nem mesmo a própria ciência. Eu creio no cristianismo, assim como creio que o sol nasceu, não apenas porque eu vejo, mas porque por meio dele eu vejo tudo mais. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a sua companhia. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Se tiver sugestão, deixa nos comentários. Eu também te convido a me acompanhar no Instagram.